Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Olá, queridos, eu sou o pastor Álvaro Cruz, pastor do Ministério Fronteira, aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos com capelães que atuam na área hospitalar demonstrou que durante estes tempos de pandemia as pessoas têm tido interesse sobre a eternidade, sobre a vida pós-morte. Até aqueles que não acreditavam numa vida pós-morte começaram a se questionar a respeito, porque a iminência da morte nos faz refletir a respeito de toda esta situação. O fato é, queridos, que nós, a despeito de sabermos que a morte é uma realidade na vida de todos nós nunca pensamos muito a respeito dela. Ninguém fica pensando, eu vou morrer amanhã, ou o tempo inteiro refletindo, quanto tempo será que eu tenho de vida, será que eu vou viver, será que não? Na verdade, a gente vive como se fôssemos viver eternamente, porque a Bíblia também declara que o homem foi feito para ser eterno, e a morte só entrou na vida do homem como consequência do pecado. E é por isso que o homem tem dentro do seu coração este sentimento de eternidade, de achar que vai viver para sempre, mesmo sabendo que a morte é certa a partir do momento em que nós nascemos. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O fato, queridos, é que a partir do momento que nós nascemos, nós realmente nos tornamos eternos. O nosso corpo, quando a gente morre, ele vai virar pó. Mas a nossa alma, essa é eterna. E a nossa vida comum, ela está aqui para nós decidirmos aonde nós queremos que a nossa alma, ou seja, a nossa verdadeira essência, passe a eternidade. Aqueles que receberem Jesus Cristo como Salvador, o Cordeiro de Deus, o Filho unigênito de Deus que foi crucificado na cruz do Calvário, um sacrifício substitutivo para que nós pudéssemos ter a nossa reconciliação com Deus, para aqueles que o receberem como Salvador, a alma vai passar a eternidade com Deus. Mas também a Bíblia declara que aqueles que se assim não fizerem, a alma terá a eternidade condenada nos sofrimentos do inferno, porque céu e inferno são uma realidade. Para nós que somos crentes na palavra de Deus, tudo isso que tem acontecido nos faz realmente refletir sobre a eternidade. E principalmente nos faz compreender a iminência da volta de Jesus Cristo, a iminência do arrebatamento da igreja. Até porque, queridos, eu e você somos cidadãos dos céus. Aqueles que estão em Cristo não são cidadãos da terra. Você pode ter a cidadania brasileira, eu sou cidadão brasileiro, também tenho cidadania portuguesa, você pode ter cidadania americana, mas a palavra de Deus diz que nós não somos cidadãos deste mundo. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 3, versículos de 20 a 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, nós não somos cidadãos desta terra, nossa cidadania está nos céus e é para lá que nós anelamos retornar àqueles que estão em Cristo. Enquanto nós estamos vivendo aqui na terra, independente de quanto dure a nossa vida, nós somos peregrinos. Peregrino é aquele que está de passagem, e isso está escrito no livro de Salmos, no Salmo 119, versículo 19, sou peregrino na terra, ou seja, nós estamos aqui de passagem, eu e você, para escolhermos aonde nós queremos passar a eternidade que vem após a morte, ou se o arrebatamento da igreja não acontecer antes que nós venhamos a falecer. Você pensa na eternidade? Você pensa no céu?
Mas a minha pergunta não é você eventualmente pensa, não, pastor, assim, de 3 em 3 meses eu penso alguma coisa relativa aos céus, de vez em quando eu me pego pensando na eternidade. Não, não é isso não. Você pensa frequentemente na eternidade? Você pensa frequentemente no céu? Você pensa frequentemente em Deus, na salvação da sua alma, no seu desejo de estar na presença dele para alcançar a conquista da coroa da eternidade? Nós precisamos pensar nisso, queridos, porque muita gente pensa para dizer assim, eu não acredito em céu, eu não acredito, será que é isso mesmo? Tem muito crente que se pergunta, será que a eternidade realmente existe? Será que a igreja vai ser mesmo arrebatada? Não sei, essa promessa está aí na Bíblia há tantos séculos e até agora não aconteceu. É por isso que Jesus Cristo nos ensinou a olhar para os sinais dos tempos, para entendermos a proximidade do regresso dele. Eu não posso precisar para você, aliás, ninguém pode, quando isso vai acontecer. Se vai ser este ano, se vai ser daqui a 10 anos, se vai ser hoje à noite, se vai ser daqui a um século, eu não posso precisar e ninguém pode. Mas que vai acontecer, isto é fato, porque a palavra de Deus, ela é fiel. E eu e você precisamos pensar para destruirmos tudo aquilo que vem de encontro à nossa fé. 2 Coríntios 10:5, Paulo escreveu, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, eu e você destruímos as inverdades que são faladas a respeito da palavra do Senhor, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é tão somente um livro de fábulas que tem um certo cunho moral, que Deus não existe, que é uma criação humana, que o céu também não existe, assim como o inferno também não existe. Nós precisamos destruir esses argumentos que são falaciosos e também toda a pretensão, ou seja, da arrogância humana, de querer impor a Deus aquilo que a sua, entre aspas, intelectualidade, ou também, entre aspas, racionalidade impõe. Eu e você pegamos o nosso pensamento e levamos cativo, ou seja, nós temos autoridade em Cristo para aprisionarmos o nosso pensamento, ou seja, nós controlamos aquilo que nós pensamos sim, e levá-lo à obediência em Cristo. O homem normalmente pensa em tudo que se relaciona à sua vida terrena. A gente pensa, a gente faz planos, a gente estabelece conquistas, a gente deseja metas, a possuir bens, a gente literalmente faz cálculos, a gente fica refletindo sobre as possibilidades. Mas a Bíblia ensina, queridos, que todo e qualquer pensamento humano que não esteja em Deus não tem utilidade. Salmo 94, versículo 11 diz assim, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Tudo que nós pensamos que não esteja relacionado a Deus, diante dele é futilidade, ou seja, é inútil. Por quê? Porque quando nós morremos, todos os nossos planos, todos os nossos pensamentos, todo o nosso planejamento, tudo fica, tudo acaba. O nosso corpo vira pó. Ninguém leva consigo bens conquistados, ninguém leva consigo títulos, até porque, queridos, a humanidade continua evoluindo e o nosso nome vai ficando sendo esquecido. Por isso que é inútil o nosso pensamento humano. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter o céu em nossas mentes e os nossos corações colocados também na eternidade para que nós possamos chegar lá. Colossenses capítulo 3, versículo 2 está escrito assim, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Nós devemos manter o pensamento voltado para Deus. O nosso pensamento precisa estar colocado no céu, na eternidade, em Cristo Jesus. As coisas terrenas são efêmeras, são passageiras. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 também está escrito, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Lá em Colossenses, Paulo nos alerta, mantenha o pensamento, ou seja, não é você pensar de vez em quando, é manter, é um estado de perenidade, é um estado perpétuo, mantenha. E agora no livro de Hebreus nós somos convidados a fixar os nossos pensamentos
em Jesus Cristo. Fixar, Ele é o objetivo, Ele é aquilo que nós queremos pensar, que nós desejamos. Algo que está fixo não oscila, algo que está fixo não varia. E o convite é para que nós fixemos os nossos pensamentos em Jesus. Aí, em 2 Coríntios 4:18, nós também somos convidados a fixar o nosso olho. Assim, fixemos os olhos naquilo, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que eu vejo, queridos, aquilo que é humano, aquilo que é passageiro, é transitório. Os meus bens, a minha importância, a minha vida, a beleza de alguns, a fama de outros, tudo isso é transitório. Não coloque seus olhos nisso. A Bíblia declara que eu e você devemos colocar os nossos olhos naquilo que não se vê na eternidade. Você não vê Deus, mas o nosso olhar está fixado nele. Você não vê o céu, mas o nosso olhar está fixado nele. Por quê? Porque aquilo que não se vê é eterno. Jesus, queridos, vai voltar e vai nos levar com Ele para os céus. Ele prometeu que voltaria. João capítulo 14, versículos de 2 a 3, Jesus nos ensinou assim: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus declarou que vai voltar e vai nos levar com Ele, vai nos levar com Ele para os céus, onde nós estaremos na eternidade diante de Deus, nós, os salvos, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja é uma realidade, ainda que muitos não creiam, ainda que muitos duvidem, ainda que muitos tenham adormecido sobre esta verdade, mas vai acontecer. E vai ser num abrir e piscar de olhos. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos. Seja, num piscar de olhos. Você sabe quanto tempo leva um piscar de olhos? 1/10 de segundo. Quando você fala um segundo já foi. É a 10ª parte de 1 segundo. É muito rápido. Quando você piscar, ou eu, nós estaremos com o Senhor na glória para todo sempre. Mas aqueles que não forem salvos, quando piscarem, vão perceber que aqueles crentes que falavam no arrebatamento já não vão estar junto a eles, que aqueles queridos que pregavam a palavra do Senhor também não estarão mais ali, ou aqueles que congregavam com ele na igreja, estavam na presença do Senhor, já não estão mais ali, e aqueles que ficaram perderam a salvação, porque não existe um arrebatamento parcial, não existe a possibilidade de ser ajustado espiritualmente através do sofrimento que essa terra vai passar, para então alcançar a salvação, porque nós somos salvos pela graça, em Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alertas. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 17, nos ensina: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ó, bendita esperança! Jesus Cristo está voltando. Essa pandemia só serve para gritar, alerta, para que nós despertemos, para que nós coloquemos a nossa vida na presença do Senhor, para que nós possamos verdadeiramente dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. É o que eu mais anelo, queridos. Eu não peço a Deus riqueza, eu não peço a Deus bens, eu não peço a Deus nada que seja deste mundo, mas eu peço a Ele: Senhor, me ajuda a ser fiel até o final, para que eu seja arrebatado e eu esteja com o Senhor para todo sempre. Nada neste mundo vale a nossa salvação. Nada neste mundo é mais importante, querido, do que nós estarmos a nossa eternidade com Deus através de Jesus Cristo.
Guarde a sua vida na presença do Senhor. Guarde a sua fé em Jesus Cristo, porque Ele está voltando. E você e eu podemos dizer em coro: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe você. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.